Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifestada na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao seu trono, ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amados, é sempre bom que quando nós lemos a Bíblia, nós, embora não possamos ler sempre uma grande porção, talvez 1, 2 ou 3 capítulos, mas o ideal é que ao lermos uma pequena porção, nós o consideremos à luz do contexto. Eu já disse aqui algumas vezes, eu quero repetir, em razão da seriedade do fato de que a Escritura, ela não era originalmente assim dividida em capítulos e versículos. Nem o Antigo Testamento, tampouco o Novo Testamento. Ocorre que, com o passar do tempo, os organizadores da Escritura, que foram reunindo os livros, e posteriormente os editores, eles viram a necessidade de separar as porções em capítulos e estes em versículos. Aí hoje a gente fala o capítulo tal, do livro tal, versículo tal. E até um mesmo versículo pode ser dividido em parte A, parte B, parte C. Vocês vão observar que às vezes no versículo aparecem essas divisões dos versículos. Ocorre que, a despeito de ser bom esse método, para que nós localizemos algum aspecto importante ou específico da Escritura, ocorre que isso se tornou, ou trouxe um grande prejuízo para os leitores da Escritura, porque a partir de então, as pessoas passaram a ler a Escritura fragmentada. Ou seja, eu falo isso porque no capítulo tal, do livro tal, do versículo tal, diz isso. Aí você vai lá no capítulo tal, versículo tal, do livro tal, você fala, de fato, está escrito mesmo, interessante. Aí você dá toda a credibilidade para aquele falar, porque aquela pessoa supostamente provou que aquilo que ela disse está na Escritura. E isso é um grande erro. Haja vista que a Escritura, no caso, vamos colocar Hebreus, aqui, na qualidade de uma carta de exortação, ela é um todo, ela começa, tem um começo, tem um meio e tem um fim. Existe um pensamento que vai se desenvolvendo, se desdobrando e se explicando, de modo que nós precisamos tomar do início e começar a compreender do princípio o pensamento e como que o apóstolo foi desenvolvendo aquelas ideias. Para que você entenda exatamente por que ele disse aquelas palavras. Por exemplo, aqui em Hebreus capítulo 4, nós encontramos que versículos 12 e 13, que são 2 versículos extremamente importantes e muito citados por muitos pregadores, quando diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e que penetra no homem, até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E aí nós achamos que simplesmente esse texto está falando tão somente da eficácia da palavra de Deus, que é capaz de sondar o coração humano. Entretanto, quando nós colocamos ou lemos e procuramos entender tais palavras dentro do contexto de Hebreus, nós vamos verificar que desde o capítulo 2, quando o apóstolo começa com a primeira exortação. Qual é a primeira exortação no capítulo 2? Que nós devemos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas.